Olá, bem-vindo ao FT Matemática e nesta aula nós veremos sobre sequências, tá? Mais precisamente, o que é uma sequência e a lei de formação de uma sequência, tá legal? Então, vamos começar. O que é uma sequência na matemática? Bom, uma sequência, ela, informalmente, é nada mais nada menos do que uma lista de objetos, finita ou infinita, onde cada objeto tem a sua posição, tá legal? Então, vou dar um exemplo de uma sequência aqui. 2, 3, menos 5. Na matemática, as sequências elas são representadas dessa forma aqui, ó, onde cada elemento da sequência está entre parênteses separado por vírgulas, tá? Então, 2, 3, menos 5. Isso é uma sequência. Por que que é uma sequência? Porque cada elemento tem a sua própria posição. Cada elemento tem, ah, tem uma ordem, certo? Então, por exemplo, o 2 ele está na primeira posição, o 3 está na segunda posição, e menos 5 está na terceira posição, tá? Bom, esse é um exemplo de lista de, de sequência finita, tá? Uma sequência ela pode ser infinita também. Se eu pegar, por exemplo, 1, 4, 9, 16, indefinidamente aqui. O que eu tenho? Eu tenho uma sequência de todos os quadrados perfeitos em ordem, tá? Isso é uma sequência porque cada elemento aqui tem a sua posição. Esse 1 aqui, ele está na primeira posição, o 4 ele está na segunda posição, o 9 ele está na terceira posição, o 16 ele está na quarta posição, etc, certo? Depois vem o 25 que está na quinta posição e continua assim indefinidamente, tá? Uma sequência também ela não precisa ser de números. Uma sequência pode ser uma sequência de letras, por exemplo, tá? Então, D, E, F e G, por exemplo. Isso é uma sequência de letras, porque o D ele está na primeira posição, o E está na segunda posição, o F está na terceira posição e o G está na quarta posição. Cada elemento tem a sua posição. Tá legal? Uma outra forma também de eu representar uma sequência seria, por exemplo, se eu pegasse, tá? Botasse uma função de uma variável n, por exemplo, e dissesse aqui que n pertence aos números naturais asterisco, que isso aqui, esse asterisco significa sem o zero, certo? Para você relembrar, os números naturais asteriscos são 1, 2, 3, etc, tá? Então, o que eu tenho aqui? Que sequência que é essa? Ela é a sequência que tem 2 vezes n para cada n que é um natural positivo, tá? Então, olha só, eu tenho 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e assim por diante. E isso nos leva ao nosso próximo tópico, tá? Que é a lei de formação de uma sequência, tá? Então, esse 2n aqui, que eu utilizei para descrever a minha sequência, ele é a lei de formação da minha sequência. O que eu estou dizendo quando eu digo 2n para n pertencendo aos naturais sem o zero, aos naturais positivos? Eu estou dizendo que essa minha sequência aqui, ela é an, onde an é igual a 2n, certo? Para n pertencendo aos números naturais positivos, certo? A n, esse A é a letra que é mais geralmente usada para representar uma sequência arbitrária, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, posso ter uma sequência que é... Espera aí que eu vou fazer de outra cor aqui. Posso pegar uma sequência que é, por exemplo, an, certo? Para n pertencendo aos números naturais positivos, tá? Onde an é igual a n ao quadrado, por exemplo. E isso seria, bom, seria A1, A2, A3, etc. A1 é o quê? É 1 ao quadrado. Então eu tenho aqui 1 ao quadrado, que é 1. A2 é 2 ao quadrado, então é 4. A3 é 9, etc, tá?
Então, essa lei de formação da minha sequência descreve essa sequência aqui, ó. Opa. Descreve essa sequência aqui, tá? Então, isso é um conceito importante. Outro conceito importante é você também conseguir descobrir uma lei de formação de uma sequência a partir da sequência, tá? Então, vamos lá, fazer de verde aqui. Se eu tenho essa sequência aqui, 0, 2, 4, 6, etc, tá? Infinitamente. Uh, a lei de formação da minha sequência, vamos descobrir aqui, juntos. O 0 é o meu primeiro elemento, o 2 é o meu segundo elemento, o 4 é o meu terceiro elemento, e assim por diante, tá? E o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho os números pares, certo? Os números pares. Então, esse número aqui é o primeiro número par, natural, que é 2 vezes 0, tá? Os números pares são nada mais, nada menos do que o dobro dos números naturais. Esse 2 aqui, 2, é 2 vezes 1. 4 é 2 vezes 2. 6 é 2 vezes 3, tá? Os números pares são isso, eles são o dobro dos números naturais. Agora, olha só, você tá vendo aqui que esse número aqui, tá? Esse número aqui, ele é 1 a menos do que a posição do número aqui. 0 é 1 a menos que 1, 1 é 1 a menos que 2, 2 é 1 a menos que 3. Então, o que eu tenho aqui, tá? Que o elemento na enésima posição, o meu AN, ele vai ser duas vezes o número que vem antes do N. Porque, por exemplo, na minha primeira posição vai ser 2 vezes 0, na minha segunda posição é 2 vezes 1, na terceira posição é 2 vezes 2. Então eu tenho aqui 2 vezes N menos 1, certo? Eu acabei de descobrir aqui uma regra de formação para essa minha minha sequência aqui, tá? Então, olha só, vamos verificar que tá certa essa regra de formação aqui. Se eu pegar a sequência AN, tá? Para N pertencente aos números reais sem o zero, onde AN é igual a 2 vezes N menos 1, como é que fica, tá? Isso aqui vai ficar A1, A2, etc. A1 vai ser 2 vezes N menos 1, ou seja, 2 vezes 0. A2 vai ser 2 vezes N menos 1, ou seja, 2 menos 1, que é 1. Então vai ser 2 vezes 1. A3 vai ser 2 vezes 3 menos 1, que é 2 vezes 2, etc. Certo? Então isso aqui é 0, 2, 4 e assim por diante. Olha só, que legal. Então, a partir da minha sequência, eu descobri a lei de formação dessa sequência. Tá legal? Tá? Então, essa é uma forma de descrever, essa é uma lei de formação que vai descrever a minha sequência, certo? A lei de formação, ela também pode. Você pode dizer, por exemplo, que a n é igual a 2 vezes n menos 1 somente para n, por exemplo, n pertencente a esse conjunto aqui, 2, 3, 4, por exemplo, tá? Então, o que isso quer me dizer? Está me dizendo que essa sequência aqui, ela só vai ser composta por A2, A3 e A4, certo? Porque o n ele varia de 2 a 4. Então, como é que vai ficar aqui? Bom, A2, isso é 2 vezes 2 menos 1, que é 2. A3 vai ser 4 e A4 vai ser 6, tá legal? Então, a gente pode usar as regras de formação para determinar sequências finitas também. E não é só isso, tá? Porque também tem uma forma de você descrever os
termos da função, da função não, da sequência, em função dos termos anteriores, tá? Então, o que eu tenho aqui, por exemplo? Fazer de outra cor, fazer de um azul agora. O que eu tenho aqui, tá? Se eu pegar na minha, na minha regra de formação e eu escrever assim, tá? A1 é igual a 2 e AN é igual a n menos 1 mais 3 para n maior que 1. O que eu estou dizendo com isso, tá? Eu estou dizendo que o A1 vai ser 2, então como é que vai ficar a minha sequência? Vai começar no 2. E aí o A2, olha só que legal. Bom, para n maior que 1, isso aqui, essa é a regra que eu tenho que usar, tá? Então, se eu tenho A2, isso aqui vai ser igual a A1, certo? Porque 2 menos 1 é 1. A1 mais 3. Só que A1 mais 3 é 2. Então, eu tenho 2 mais 3. É igual a 5, tá? Agora, vamos ver o A3. A3, pegando por essa mesma regra aqui, ela deveria ser A2 mais 3, tá? E A2 é 5, como eu vi aqui. Então, isso dá 5 mais 3, que é igual a 8. 8, 2, 5, 8. E aí vai indo. Cada termo depois do 1, cada termo com o n maior que 1, eu vou descrevendo em função dos termos anteriores. Tá legal? Isso é bem importante também. Então, por exemplo, eu posso também pegar e partir da minha sequência para chegar na minha regra de formação dessa forma aqui, pegando o primeiro elemento e pegando o próximo elemento e relacionando com os elementos anteriores, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, etc. Tá? Como é que fica aqui? Bom, eu sei aqui que o meu primeiro termo é o 3 e de termo em termo eu vou subtraindo 2, tá? De um termo para o próximo eu vou subtraindo 2. Então, o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho que AN, tá? Que é um termo qualquer, ele é o termo anterior menos 2, tá? Para n maior que 1. Então, essa é uma regra de formação que eu posso usar para essa, essa sequência aqui. Tá legal? Eu até posso tentar pegar essa sequência aqui do início, essa sequência com 0, 2, 4, 6, e fazer uma regra de formação dessa forma aí. Tá legal? Onde eu pego e defino o primeiro elemento, ou os primeiros elementos, certo? E aí eu defino os próximos elementos em função destes. Então, como é que eu tenho aqui? Eu vou fazer de verde que nem estava antes. Vou escrever 0, 2, 4, 6. Tá, tá, tá. De um elemento para outro, eu estou somando 2. Mais 2 aqui, mais 2, etc. Então, como é que eu tenho? O meu primeiro elemento é 0 e cada elemento é o elemento anterior mais 2, tá? Cada elemento maior que 1. Cada elemento depois do primeiro elemento, certo? O que mais que eu posso fazer? Não precisa ser só adição e subtração, tá? Eu posso pegar também, por exemplo, posso pegar uma multiplicação. Então, se eu tenho aqui 2, deixa eu pensar, 6, 18, etc., eu posso representar isso como sendo o primeiro elemento 2 e cada elemento depois é igual ao elemento anterior
vezes 3, tá? Opa, escrevi mais um aqui. Eu diminuí esse meu... Tá, isso aí. N menos 1 vezes 3 para n maior que 1. E ele não precisa ser dependente de um elemento só também, tá? Ele pode ser, por exemplo, a sequência de Fibonacci. Vocês já ouviram falar? Para quem não sabe, a sequência de Fibonacci, ela começa em 0, 1, e aí cada elemento subsequente são os dois elementos anteriores somados. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8, etc. Então, qual que seria uma regra de formação dessa sequência aqui? Poderia ser A1 é igual a 0, o primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 1, e cada elemento que vem depois é o elemento anterior mais o elemento anterior do anterior, né? Para n maior que 2, porque o 1 e o 2 eu já descobri aqui, certo? E você pode fazer inúmeras coisas com isso aqui, tá? Isso pode ser uma sequência finita também, tá? Posso pegar, por exemplo, de roxo aqui, 3, 5, 7, 9, tá? E dizer assim, bom, meu A1 é igual a 3 e cada elemento é o elemento anterior mais 2, tá? Para n pertencente a 2, 3, 4, certo? Sendo o segundo, o terceiro e o quarto elemento. Então, ou eu posso colocar também n entre 1 e 4, tá? Vou colocar um ou aqui. Ou eu posso colocar n entre 1 e 4, se tiver subentendido, né, que o n ele só pode ser números naturais positivos, certo? Então, por hoje é isso, tá? Espero que você tenha gostado da aula. Até mais.